Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma aula grátis do curso Elétrica Predial e Residencial. É uma aula de dentro do curso, onde você vai ter acesso a como o nosso curso funciona. Muita gente se pergunta, vale a pena fazer um curso online? Como é que são as aulas? Como é que funciona? Então hoje você vai ter acesso à dinâmica do nosso curso e à didática do nosso professor Hugo Ferreira. Mesmo que você não tenha interesse em fazer o curso, eu convido você para assistir o nosso vídeo até o final, pelo menos pelo conhecimento que você vai adquirir com essa aula. E lembrando aqui que o nosso curso está em promoção de Black Friday, então se você tem interesse em fazer o curso, não deixa para depois, porque o preço vai aumentar. Nós também temos um grupo VIP no WhatsApp com os alunos e com os professores, onde você vai ter todo o suporte. E você que sempre teve vontade de ter o seu certificado de eletricista residencial, ao final do curso você pode receber um certificado assim como esse. Eu tenho um aqui com o meu nome, então você também pode ter o seu. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado do nosso site, onde você pode adquirir o curso, caso você tenha interesse. Beleza? Então, sem mais enrolações, vou soltar para vocês o vídeo da nossa aula. Confere aí! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula onde estamos fazendo as nossas práticas de instalações elétricas prediais. Na aula de hoje, dando sequência justamente às nossas práticas de iluminação, iremos fazer aqui agora a instalação de uma tomada. Então preste atenção comigo, vou fazer o esquemático aqui no nosso quadro e iremos justamente fazer as nossas práticas no painel que você desenvolveu aí na sua casa. Então anote o esquemático no seu caderno de estudos e acompanhe conosco a execução dentro do nosso painel, beleza? Para a gente ligar uma tomada simples, sabemos que a tomada ela tem 3 bornes de contato. Nenhum desses bornes de contato você vai ligar, e eu falo um deles porque não precisa, não tem ordem, né? O esquerdo tem que ligar a fase, o direito, o neutro, não importa, pessoal. Vai funcionar da mesma forma, porque nós estamos falando aqui de corrente, né, e tensão alternada, ok? Então, nós ligamos em um desses contatos a nossa fase, representada pela letra F, e nós ligamos no outro o neutro, representado pela nossa letra N, ok? De um lado o neutro e do outro lado a fase, beleza? E no borne do meio nós ligamos, né? A gente chama de tomada tipo T. No borne do meio nós ligamos o terra. Então eu vou representar ele aqui, tá? Pela cor preta. Mas se vocês quiserem fazer no caderno de vocês com o verde, vocês podem estar utilizando, beleza? Então, esse daqui representa o terra. Então, isso aqui é uma simbologia que eu fiz aqui no final, até para vocês acostumarem com ela. Quando vocês veem projeto elétrico, vocês têm isso daqui representando a parte terra, ou seja, a fiação do terra está aterrada em algum ponto da parte toda de distribuição de energia elétrica. Então, para que a gente alimente justamente uma tomada, e eu vou tracejar aqui, só para vocês visualizar que isso daqui são os bornes de dentro de uma tomada, ok? Então, para que você alimente uma tomada, você precisa de um condutor fase, tá? E a fase pode ser o quê? Vermelha ou preta. A parte azul representando o neutro e o verde representando a fiação do terra. No esquemático eu coloquei aqui como sendo preto, mas você pode representar na casa de você com a cor verde para representar a parte do terra. Então vamos seguir no nosso painel e vamos elaborar aqui agora o exercício da prática de instalação de tomadas, beleza? Siga comigo, pessoal. Nós temos aqui o nosso painel de distribuição, onde nós vamos ter 2 disjuntores. É sempre importante reforçar
que você precisa utilizar um disjuntor para iluminação e um disjuntor para tomada. Isso tem que ser feito de forma separada. Os pontos de iluminação não podem estar no mesmo circuito que os pontos de tomada, tá? Isso de forma geral. A norma permite que a gente faça os dois em conjunto em alguns ambientes da casa, mas é bom sempre você fazer de forma isolada, separada. Então aqui, né, nós já passamos para vocês a dica de sempre deixar da forma isolada. Dentro do nosso painel nós temos uma outra fiação, tá? Que eu deixei aqui, ela está vindo da fonte de alimentação, ok? Que vem do nosso quadro de distribuição da CEMIG, né? O quadro de entrada de energia. E lá vai ter um barramento de terra, onde que eu vou tirar a fiação que vai servir as minhas tomadas dentro da minha residência com esse condutor chamado de condutor de proteção. Beleza? Então, ó, passei no meu eletroduto e aqui eu vou alimentar a minha tomada. Então eu tenho aqui uma tomada que eu posso mostrar para vocês. Ela está conjugada com o interruptor. E eu coloquei justamente esses dois para vocês enxergar que não existe somente um módulo de tomada, tá? Não somente um módulo de tomada. Ele pode estar conjugado com uma tecla, tá? Simples de interruptor ou com outras também, outras teclas. Aqui nós temos somente uma tecla com uma tomada. Mas a ligação da parte de trás, ela é independente. Então, se eu fosse fazer a alimentação desses dois módulos aqui, eu utilizaria o disjuntor 1 para fazer a alimentação da parte de iluminação, né? E na parte de iluminação eu utilizo o meu interruptor. E eu utilizaria o disjuntor 2 para fazer a alimentação da minha tomada, visto que, né, os circuitos têm que estar independentes um do outro, a parte de iluminação da parte de tomadas, ok? Então, para alimentar a minha tomada, você pode verificar que eu tenho aqui 3 polos. Vou pegar uma chave de fenda e vou mostrar para vocês aqui esses 3 polos. Então, eu tenho aqui um polo 1, onde eu vou alimentar a minha fase. Aqui do outro lado eu tenho um outro polo que eu vou estar alimentando o meu neutro. Beleza? Um outro borne. E aqui no meio eu tenho o borne, onde eu vou estar alimentando a parte do terra, que é minha fiação de proteção. Beleza? E é exatamente isso que eu estou fazendo. Tirei aqui o meu neutro do barramento neutro de dentro do meu quadro. A minha fase vem de um disjuntor separado somente para as minhas tomadas. E o meu condutor é terra, beleza? Então o condutor terra é um condutor verde. Aqui ele está representado até por uma outra cor, por conta da gravação aqui nossa, beleza? Então os recursos nossos acabam transformando um pouco a cor do verde, tá? Que nós estamos utilizando, mas você pode utilizar o condutor verde para fazer as instalações do terra, beleza? Então eu vou fazer as conexões aqui e após estar montado, tudo adequado, você pode pegar o multímetro e verificar se a tomada está devidamente alimentada, beleza? Então vou utilizar a minha chave de fenda para fechar esses contatos. Então tudo está apertado, eu costumo até depois que eu apertar aqui, ó, né, ó, fazer um certo puxão. Então eu puxo aqui só para ver se ele está bem preso, tá? Isso daí é essencial, não pode soltar os cabos não. Quando solto os cabos na minha fiação, eu corro um risco desse cabo encostar no outro condutor inapropriado e acabar fechando um curto. Então eu preciso que todos os conectores estejam, né, no seu devido lugar, no seu devido terminal de conexão. Então, vou fazer o fechamento aqui do condutor fase. Já fiz do terra, que está aqui no meio, tá? Então, espero que esteja, né, visualizando da forma adequada. O terra está no meio, beleza? A minha fase está em um
dos bornes, tá? Das extremidades. E eu vou colocar o meu neutro, né, na outra extremidade, representada pela minha fiação azul, ok? Então eu vou vir aqui e fazer o aperto desse borne, finalizando justamente o condutor neutro. Fechei então a minha tomada com esses 3 condutores, fase, neutro e o terra. Eu já tenho uma alimentação adequada para poder colocar, né, um equipamento, né, que vai funcionar a partir da alimentação dessa tomada. Seja aí um liquidificador, um micro-ondas, né, uma misteira, né, uma televisão ou diversos outros tipos de equipamentos. Somente uma observação que eu tenho que passar para vocês em relação à tomada, que essa tomada é uma tomada de 10 ampere, beleza? Então ela suporta até no máximo 10 ampere. Se você tem um equipamento e esse equipamento ele exige, né, uma amperagem maior, eu preciso comprar num depósito uma tomada, né, de 20 ampere. A tomada de 20 ampere ela possui esses contatos daqui interno da tomada maior. Então a seção deles são bem maiores, ok? Então vai fazer com que permita uma maior passagem de corrente, né, e alimentação adequada desse meu outro equipamento. Então, pegando novamente o multímetro, o que eu vou fazer? Vou colocar em volts alternado. Então, vocês já sabem como manusear o multímetro. Então, coloquei na escala de volts alternado. Então, dá para você verificar aqui. Beleza? Em volts alternado. Pode verificar no multímetro que você está utilizando também. Vou colocar a ponta de prova. Beleza? De acordo com a... né, se dá para você ver, você coloca de acordo. A ponta vermelha na fase e a preta tá no neutro. Então tá aqui, ó, a ponta de prova. Dá para vocês visualizar. Eu encaixei justamente na tomada. Depois que eu fiz esse encaixe daqui, aí você coloca de forma segura. Você está utilizando luva também, né? Acredito. Depois que você colocou a ponta de prova, tá aqui a medição, vou colocar aqui bem aqui em cima, mais próximo, para vocês conseguirem visualizar, beleza? E vou ligar o meu circuito. Então eu vou fazer a ligação do secundário primeiro e depois eu faço a ligação do disjuntor geral, ok? Então olha aqui, pessoal, eu tenho uma medição de 119 volts, ok? Então 119 é o que eu estou medindo no ponto terminal da minha tomada. Então todos os aparelhos que eu ligar justamente nessa tomada vai ter exatamente o que? 120 ou 29, 27 volts, beleza? Nesse ponto terminal. Então é assim que você alimenta uma tomada. É muito simples, né, pessoal? É muito fácil de ser entendido a alimentação de uma tomada. A representação em um projeto de uma tomada é dada por um triângulo, ok? Então, ó, essa é a representação de uma tomada em um projeto, tá? Elétrico. Quando ela está sem nenhum colorido na parte de dentro, significa que ela é uma tomada baixa. Quando eu faço, né? Quando eu achuro metade dela, então coloquei cor aqui na metade dela, tá vendo? Significa que ela é uma tomada média, ok? Então, está numa altura de 1,40 a 1,60, tá? Na sua parede. Tomada baixa a 30 centímetros da sua, né, do seu piso. E quando ela está toda colorida, eu tenho uma tomada alta, tá? Que pode estar a 2,10, 2,20 de altura com base no seu piso acabado, beleza? Então quando eu vou fazer uma representação, por exemplo, de chuveiro, então o chuveiro ele precisa do quê? Se for um chuveiro com alimentação de 127 volts, então 127 volts, ele vai ter uma alimentação conforme essa tomada daqui, ó, fase e neutro, beleza?
Então funciona como se fosse um terminal de tomada mesmo. Alimentação, fase e neutro. Se for 220, né? 220 volts, eu tenho uma alimentação fase e fase. Eu não utilizo o neutro. Beleza? Então só para você estar compreendendo como é que funciona justamente tanto para tomada quanto para iluminação. 127 volts, fase e neutro. 220 volts, fase e fase. Beleza, pessoal? Então espero que tudo tenha ficado muito claro, tá? Se não ficou, pode assistir novamente. É sempre prudente fazer isso até para poder revisar todo o conteúdo para a hora de você fazer a prova, tá? Mas estamos aqui justamente para isso, para passar esse conhecimento de forma bem simples para você virar um eletricista de excelência, beleza? Continue com a gente, logo logo vamos fazer a prática de ligação de interruptores paralelos e interruptores intermediários. Os paralelos têm como você comutar uma lâmpada, né, de 2 pontos diferentes, e os intermediários de 3 ou mais pontos, né, dependendo de como que você vai fazer essa instalação. Beleza? Continue com a gente e teremos muito mais conteúdos para frente. Bons estudos a todos e boa sorte!